Sem dúvidas, um dos maiores mistérios que existem é o grande segredo contido em um livro chamado As Chaves de Enoque. Este também é chamado de O Livro do Conhecimento, onde contém segredos inacreditáveis que foram revelados ao homem em um total de 64 chaves. E o mais intrigante de tudo é que os mistérios contidos neste livro foram dados ao homem por intermédio do próprio profeta Enoque e do arcanjo Metatron, no ano de 1973. Afinal de contas, quais seriam os extraordinários conhecimentos contidos dentro deste magnífico livro? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre este intrigante assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Tudo começou no ano de 1973, quando o professor James Hurtak, professor assistente na Califórnia, cientista e linguista, teve uma incrível experiência espiritual que mudou sua vida. Ele afirma que estava em um estado meditativo, quando de repente um ser superior de luz apareceu diante dele e fez uma intrigante pergunta. Você está pronto? O Dr. Hurtak, respondendo mentalmente, disse que sim, que estava pronto. Naquele momento em que foi dado a permissão, foi quando o doutor então foi envolvido pelo campo de luz, que rodeava todo aquele ser de luz, que logo se identificou como sendo Enoque. O mesmo profeta Enoque descrito na Bíblia Sagrada, sendo o sétimo da linhagem de Adão, e que andou 300 anos com Deus e foi levado vivo aos céus. A experiência do Dr. Hurtak foi, na verdade, o mesmo conceito que tem o nome de Enoque, que tem por significado aquele que se inicia na luz. A história conta que o doutor foi levado fisicamente da Terra, envolvido pelo campo de luz daquele ser. O campo de luz que foi designado como Merkaba foi, na verdade, um veículo que levou o Dr. Hurtak para outros tipos de dimensões, que, segundo ele, fora deste contínuo espaço de tempo. Conta a história que o veículo de luz Merkaba o conduziu através de coordenadas estelares específicas, que possibilitou sua viagem a uma dimensão intermediária. Nesta dimensão, conta o doutor que outro ser de luz logo se apresentou diante dele, como sendo o arcanjo Metatron El Shaddai. Então Hurtak foi levado para dentro do campo energético de Metatron, que o transportou para dimensões superiores da glória. O manto de luz que o envolveu fazia a proteção do corpo físico do doutor, para que ele não se desintegrasse com as energias de outras dimensões, que eram muito fortes. Conta Hurtak que ele viajou com Metatron para diferentes dimensões da existência, e assim testemunhou muitos níveis de inteligência, e ao finalizar sua viagem, conta Hurtak que ele foi levado à presença do próprio Deus. Segundo ele, muitos relatos bíblicos contidos nas Sagradas Escrituras realmente são verdadeiros e descritos em forma literal. Os relatos ditos na Bíblia são mais que expressões poéticas que muitos podem acreditar.
mas sim coisas muito reais, nas dimensões superiores da glória divina. Ele cita como exemplo o livro do Apocalipse, capítulo 5, onde é relatado coisas impressionantes, tais como seres divinos, anjos, Deus, anciões, artefatos e livros misteriosos. Nesta dimensão existe uma atmosfera de grande unidade, onde um amor indescritível exala-se por todo o lado. Outro exemplo dito pelo Dr. Hurtak são as confirmações descritas no livro de Daniel, capítulo 7. Segundo ele, as coisas que nós achamos mirabolantes na Terra, nas dimensões da glória, são realmente reais. Coisas como os 24 tronos dos sacerdotes e também o trono do Deus Altíssimo. Ele descreve Deus da mesma forma que o profeta Daniel escreveu em seu livro, com vestes brancas, cabelos como pura lã, e seu trono com chamas de fogo, suas rodas como fogo ardente. Ele relata que da mesma forma descrita no livro de Daniel, existe uma grande corrente de fogo que sai e que flui diante do trono do Eterno. E ele viu milhares de seres que estavam diante dele. Ele diz que era muito semelhante a um tribunal, e conforme relatado no Apocalipse, haviam livros que estavam diante deles. Segundo Hurtak, em sua experiência sobrenatural, ele foi levado a inúmeros mundos e foi apresentado a inúmeros mestres de luz, que têm por missão conectar todos os mundos de luz com o trono central da inteligência divina. Cada região mencionada tinha uma cor e uma variedade energética específica de cada região. Estas irradiavam energias muito fortes, que se ele não estivesse dentro da luz de Metatron que o protegia, naquela experiência seu corpo teria se desintegrado. Segundo Hurtak, nestas dimensões existem coisas que não são possíveis de se explicar, pois não temos palavras para sua definição. Segundo ele, à medida que viajava pelos corredores energéticos contínuos de luz, conta o doutor que ele se interligava, formado através de uma malha que faz conexão à presença do Eterno de dias. Segundo Hurtak, Cristo é a imagem que expressa todos os códigos genéticos dos povos adâmicos. Durante a experiência, o Dr. Hurtak foi codificado por Enoque e Metatron, com informação específica que deveria trazer e compartilhar sua experiência a todos do planeta Terra sobre sua viagem em outras dimensões. Segundo ele, a informação foi transmitida através de um modo superior de linguagem e formas-pensamento. Uma linguagem de luz baseada em formas geométricas, tais como pictogramas de diversas cores, unidas a caracteres hebraicos. Segundo ele, esta forma de linguagem e pensamento possuem a capacidade de reter uma quantidade de informação muito superior à que temos aqui na Terra, como a linguagem linear, tais como exemplo inglês ou português. As informações codificadas por Enoque e Metatron, conferidas nos pictogramas entregues ao Dr. Hurtak, relaciona-se a 64 áreas de nosso mundo físico, tais como filosofias, arquiteturas, arqueologia, astronomia, ciência espiritual, a serem realizadas a partir dos 30 anos seguintes. Quando o doutor voltou, o mesmo disse que a mensagem principal de toda esta experiência é de que realmente existe um Deus vivo, com hierarquias vivas, que formam uma grande família viva de Deus, conforme mencionado nas Escrituras Sagradas como Amir Shaddai.
Porém, sua missão dada por Enoque e Metatron foi de transcrever suas experiências e os conteúdos multidimensionais, tais como segredos escondidos dentro das 64 chaves de Enoque em um livro, e entregá-los a todos os povos da Terra, todos os países do mundo, independente de nacionalidade, cultura ou religião. Sua viagem com Enoque e Metatron durou cerca de 2 dias. Ao voltar, muitos de seus estudantes notaram fenômenos luminescentes no campo energético ao redor do corpo do doutor. Alguns destes fenômenos chegaram a ser filmados. Após toda esta experiência, o doutor retirou-se de seu posto acadêmico e dedicou-se a um compromisso integral de levar as informações de Enoque e Metatron à humanidade. As informações contidas dentro das chaves de Enoque vão desde assuntos metafísicos, espirituais, filosóficos e até mesmo científicos, conforme antes mencionado. Cada chave possui uma numeração, e muitas destas escritas como pictogramas, unidas aos caracteres hebraicos, com exceção das cores de cada símbolo. Por vezes, as chaves se assemelham com ensinamentos cabalísticos, tais como os 72 nomes sagrados de Deus contidos na Torá. E uma das coisas mais intrigantes que é relatada no livro são os valores do nosso DNA, que são descritas com letras hebraicas. Porém, algo que nos chama a atenção é que misteriosamente foi comprovado muitos anos depois que no DNA humano contém o tetragrama do nome de Deus, escrito em hebraico, contendo as letras sagradas Yod, Rei, Vav, Rei, como uma assinatura em nosso DNA. Inclusive, aqui no meu canal existe um vídeo específico sobre este assunto. Assista-o! A grande pergunta é: coincidência ou realmente fatos incontestáveis de algo que a humanidade ainda desconhece? Os mistérios contidos no livro do conhecimento, as chaves de Enoque, são extensos. Porém, irei trazer ao conhecimento de vocês algumas informações relatadas neste impressionante livro. As chaves, como são relatadas no livro, descrevem não apenas uma tecnologia avançada, mas um caminho evolucionário além do nosso estado presente. Um cuidadoso exame dos sítios mundiais, bem como as antigas estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo, principalmente as pirâmides, revelam que elas são sofisticadas estruturas harmônicas. E ainda é dito que estas estruturas são as chaves para o futuro, não somente espelhando posições dos planetas e sistemas estelares, mas destinadas a representar os pontos vitais e cavidades harmônicas do corpo humano. É dito que cada pedra dentro da Grande Pirâmide é harmonicamente sintonizada a uma frequência específica ou um tom musical. Por exemplo, o sarcófago, que se localiza dentro da Grande Pirâmide, é sintonizada à frequência do batimento cardíaco. Alguns experimentos foram realizados pelo Dr. Hurtak e uma equipe de cientistas dentro da Grande Pirâmide e em outros sítios de estudos da América do Sul. O resultado foi que as pirâmides são como computadores geofísicos ativados pela voz. Ao entrar e emanar específicos sons antigos, a equipe científica produziu ondas de luz visíveis acima e dentro das pirâmides, e foram capazes de penetrar desta forma em câmaras inacessíveis, abrindo assim sarcófagos ocultos que nela estão escondidos. Descobertas subsequentes indicam que os antigos cientistas, sacerdotes da antiguidade, empregavam algum tipo de tecnologia harmônica de som dentro das estruturas do templo para ocultar as entradas de sarcófagos, tesouros ocultos e escritos de sabedoria para a posteridade.
O conhecimento sobre Enoque revela a língua-mãe como sendo uma linguagem de ondas, conhecidas pelos antigos como Hiburu, que foi o primeiro idioma codificado por ondas geométricas. Esta é a primeira semente de linguagem que havia sido esquecida pelo homem, mas que agora foi introduzida no início desse ciclo de tempo. Um grande exemplo disto é a linguagem hebraica, que, segundo a pesquisa moderna, a forma mais antiga deste idioma era uma linguagem natural. Suas formas alfabéticas emergindo dos padrões de fosfato do cérebro, que criaram símbolos como arquétipos do conhecimento e do desenvolvimento de palavras-chave para acessar planos mais elevados de consciência. A Cabala judaica é um dos grandes exemplos que se utiliza propriamente dos caracteres hebraicos, extraídos dos primeiros 5 livros do profeta Moisés, que formam os 72 nomes de Deus, que fazem conexão com Deus, de modo a auxiliar a humanidade. As chaves de Enoque fala-se muito sobre ondas sonoras. São chaves para ser a matriz vibratória da própria realidade física, que despertam a consciência do ser, para que entendam e possam se conectar ao poder do mundo. Um conhecimento que descreve equações sônicas, codificadas dentro de antigos mantras e nomes de Deus, que são capazes de afetar diretamente o sistema nervoso, de produzirem efeitos de cura e estados de consciência mais elevada. Como foi dito, o nosso DNA possui uma assinatura, que corresponde ao tetagrama do nome de Deus. Porém, o que a ciência moderna, ao questionar em certos assuntos escritos em antigos textos, já se fala muito a respeito de coisas impressionantes sobre a nossa genética. O DNA funciona como uma configuração e pode ser modificado pela luz, radiação, campos magnéticos e também através de impulsos sonoros. Os sons binaurais são um dos exemplos sonoros que podem, através de frequências específicas, reparar o nosso DNA, trazendo cura, aumentar a capacidade cognitiva das pessoas e inúmeros benefícios à humanidade. A luz, como foi mencionada, afeta o DNA. E conforme evidências no Egito, indica que este era o grande experimento genético de 6.000 anos, tentado pelos egípcios. Estes buscavam a imortalidade e também voltar para as estrelas, através da luz. Uma tecnologia que é descrita nas chaves de Enoque e que a humanidade havia se esquecido. A grande pergunta é: será que os antigos egípcios conseguiram realizar a façanha de se tornar imortais e subir às estrelas? Visto que muitos segredos egípcios até hoje são mistérios que nem a ciência moderna sabe explicar. Os conhecimentos do Deus Thoth, que muitas linhas de estudo também atribuem ao profeta Enoque, implica que os seres humanos tinham que evoluir além da presente forma terrestre, sendo assim a possibilidade de nos tornarmos maiores que os anjos. Algumas linhas de pensamento dizem que a raça humana é uma raça de mestres em busca da maestria, pois existem antigos registros de nossa natureza divina e angelical. No entanto, os segredos das chaves de Enoque não param por aí. Ainda existem relatos de coisas que possivelmente acontecerão em um futuro próximo da humanidade. Existem relatos um tanto terríveis no livro, onde fala que sobrevirá uma grande guerra e os exércitos dos triunfadores finais lançarão os seres teratoides, o que significa seres monstruosos, nas regiões dos céus inferiores e sobre os planetas como punição. A humanidade terá então de escolher entre os que trazem uma escritura à Terra, com base em substâncias velhas e contaminadas, e os que trazem as escrituras de sabedoria, que proclamam uma multiplicidade de mundos por meio da perfeição de tudo o que for possível em nome de Yahvé. De acordo com a chave 309,
Os eventos associados com a aterrissagem dos biosatélites negativos e a guerra entre as inteligências espaciais não adâmicas e as irmandades que usam biosatélites positivos, sob o controle de Micael, serão precedidos por indicadores astronômicos. Serão vistos esquadrões de veículos pairando sobre as importantes cidades do mundo, motivando a humanidade a buscar respostas espirituais para a vida. As comunicações gerais em todo o planeta serão interrompidas. Na chave 319 diz: depois disso, vi como o homem foi preparado para a aterrissagem física de uma delegação de seres interplanetários que explicaram como o homem violou a lei cósmica e tinha necessidade de uma redefinição de vida. A delegação de seres interplanetários permaneceu sobre a Terra somente por um curto período temporal e depois deixou os milhões e milhões de pessoas que ou se admiraram das maravilhas de outros mundos de inteligência ou se ressentiram e se desestruturaram por causa do proclamado regresso de Micael e Cristo. Estes são alguns dos inúmeros assuntos que existem dentro das chaves de Enoque. O conteúdo, como foi dito, é extenso, com mais de 600 páginas. No entanto, foi revelado ao mundo somente 54 chaves. As 10 chaves restantes começaram a ser entregues ao homem depois de um período de 40 anos. Quais serão os segredos restantes à humanidade, contidas nestas 10 chaves? Quanto à hierarquia de nosso planeta, no livro é dito que estamos em hierarquias inferiores, sujeitos a seres de outros planetas a fazerem experiências científicas, tais como os seres extraterrestres e intraterrestres. O livro diz que existem inúmeras civilizações avançadas pelo cosmos, com diversos níveis de inteligência, algumas civilizações boas e outras más. No entanto, o objetivo do livro é criar uma comunidade de luz, de modo que a humanidade desperte para níveis conscienciais mais elevados, a fim de que a coletividade possa entender o seu papel maior que temos diante do contexto universal da criação. Estas informações só foram ditas no tempo em que estamos, porquanto estamos adentrando em uma grande transição planetária. Todas as coisas estão sendo desveladas ao homem, porque estamos em um tempo de grande expectação, onde coisas extraordinárias irão acontecer, tanto de bom ou de ruim. Então busque o conhecimento, busque a luz. Obrigado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!